Queridos, graça e paz. Primeira de Pedro. Nós estamos numa série expositiva na carta de Pedro, versos por versos. Tem sido um tempo relevante. E nós hoje iniciaremos o capítulo 3 de Pedro. Semana passada nós olhamos nas duas últimas semanas, nós vimos que Pedro está falando sobre submissão e ser submisso sob o mal, sob a injustiça. Ele manda os cristãos serem submissos ao governo, e nessa época aqui, ou ele estava no final sobre o governo de Cláudio, já entrando no governo de Nero. Eu acredito que ele já estava sob o governo de Nero, Pedro, e mesmo sobre esse déspota, sobre esse carrasco, ele diz: olha, vocês têm que ser submissos a Roma. E ele está ensinando submissão. Ele diz: por causa de quê? Ele diz: por causa do Senhor. Depois ele vai falar, nós vimos semana passada, sobre a relação de patrão e empregado. No caso, ele usa a palavra escravos. E ele está falando aqui: olha, vocês têm que ser submissos não só aos patrões bons, mas àqueles que são injustos também. E vocês têm que fazer isso por causa do Senhor. E aí entrou o capítulo 3. E Pedro está falando de relações que uma parte mais forte em geral, a parte quem tem o poder econômico, o chefe, o patrão. E no tempo que Pedro estava escrevendo, ele estava escrevendo para escravo. Aqui, boa parte dos cristãos do primeiro século era escravo, né? E não tinha como se escapar desse chefe mau, desse déspota. E aí Pedro diz assim: olha, não pague o mal com o mal. Pelo contrário, vocês devem fazer o bem, e fazendo o bem, tapar a boca deles. E aí, irmãos, quando entra no capítulo 3, nós, na nossa cabeça, nós temos assim: então Pedro iniciou um novo assunto. Não, irmãos, ele não iniciou um novo assunto. Ele ainda está falando de submissão. Só que agora ele falou submissão debaixo das autoridades. Ele agora, depois, semana passada, nós vimos que ele falou submissão debaixo da relação de funcionário e patrão. Agora ele vai falar de submissão dentro de casa. Então, observe que, embora a gente vá iniciar o capítulo 3, não é tipo um novo assunto. É submissão dentro de outra esfera, agora dentro da família. Essa divisão de capítulos e versículos, vocês sabem que ela veio depois. Eu não estou dizendo que ela está errada. O que eu estou dizendo é que quando os manuscritos eles foram escritos, não tinha nem capítulo e nem versículos. Era um rolo só. E muitas vezes, isso depois veio primeiro a divisão de capítulos, depois um inglês organizou os versículos, e graças a Deus que foi assim. Mas quando você olha o discurso do texto, não. Na realidade, não se quebra o assunto, mas ainda está falando de submissão. Então, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Todos encontraram? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro organizou aqui, irmãos, esse texto para apresentando as mulheres igualmente com o mesmo valor diante de Deus.
esses assuntos aqui, quando trata de mulher submissão a mulheres, é um assunto devido à nossa cultura impregnada pelos dois extremos, dois erros, o machismo e o feminismo. Então, quando fala disso, acaba se gerando um pouco de polêmica. E Pedro está falando aqui que é o mesmo assunto que a gente vinha tratando semana passada. Submissão em um contexto de lutas, de dificuldade, só que aqui ele vai falar de submissão no contexto matrimonial. E o interessante, irmãos, é que alguém pode olhar assim, se for um homem, né, dizer, eita, caramba, foram 6 versículos para falar só das mulheres e apenas o versículo 7 para falar dos homens. Que bênção, graças a Deus. Não, irmãos. Hoje eu quero trazer dos versos 1 ao 6, que vai ser voltado para as mulheres. Quando for semana que vem, eu vou falar só voltado para os homens, certo? Porque tem muita coisa para ser dita aqui. Primeira pergunta que eu digo a você, minha irmã. Hoje vai ser uma palavra direcionada a vocês, peregrinas. Semana que vem vai ser aos peregrinos, homens casados. Eu pergunto a você, meu irmão. Minha irmã, melhor dizendo. O que é que você tem buscado dentro de casa? Vencer ou servir? Dentro de sua casa, você está buscando dominar ou você está buscando servir aquele que Deus colocou na sua vida? Você quer refletir Jesus Cristo em todos os contextos, como trabalho, como sociedade, mas você não quer refletir Jesus Cristo dentro da sua própria casa? Isso é estranho, irmãos. Isso é estranho nós dizemos assim, nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Nós devemos influenciar a sociedade. E ao mesmo tempo que nós olhamos a influência cristã no contexto nosso trabalho, da escola, de onde nós vivemos, mas nós não queremos refletir essa luz dentro de casa. Tem algo estranho aí. E por que Pedro está falando de sujeição? Falou de governo, falou de relação de trabalho, de patrão e funcionário. E por que ele continua nesse contexto familiar agora, nessa esfera da família, falando de submissão, no contexto que fala de submissão em tempos difíceis? Por que dentro de casa ele falou isso? Porque nós sabemos, irmãos, e vocês que são casados sabem melhor do que eu, que dentro de casa há conflitos, há guerras, porque são 2 corações pecaminosos lá dentro. E vocês sabem que há momentos em que um quer oprimir o outro. Esse é o ponto. Por exemplo, para que é que você busca poder dentro de casa? Um dos dois. Para qual a finalidade você usa o seu poder dentro de casa? Para o bem ou para o mal? Vocês sabem que dentro do contexto da casa, e ele está falando aqui de submissão, dentro do contexto familiar, há várias relações de poder dentro de casa. Ele saiu da esfera pública e agora na esfera familiar, Pedro vai dizer que existem várias relações de poder dentro do relacionamento do casal. Há, por exemplo, uma relação de poder na força física. Um é mais forte fisicamente do que o outro. E, infelizmente, muitos usam essa força física não para o bem, mas ele usa essa força física para impor o poder e para fazer o mal. Há uma relação de poder também, irmãos, dessa força física para subjugar e oprimir a parte mais frágil. Muitas vezes, dentro do lar, há outra questão de poder rolando, que é uma disparidade em quem produz e traz recursos para dentro de casa. Existe também essa disparidade. E também isso é usado para o mal muitas vezes. Porque muitas vezes aquele que traz recursos para dentro de casa e é o que o é responsável por tudo aquilo, ele usa aquilo, o ganha-pão, para fazer mal ao companheiro, para se sobrepor sobre ele e muitas vezes para humilhar e passar na cara. Isso é uma relação de poder. Errada e abusiva também.
dentro do contexto do casamento. Às vezes, aquele que tem mais formação profissional, mais educação profissional e tem a possibilidade de seguir sua vida sozinho, sem depender do cônjuge, muitas vezes eles usam isso emocionalmente para subjugar o outro que não tem tanta capacidade profissional no mercado de trabalho. E ele diz assim, olha, eu sou mais capacitado, eu tenho mais educação e eu posso seguir minha vida sozinho sem você, meu irmão. Entendeu? Então há várias relações de poder dentro do casamento de forma que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E por isso que Pedro está falando aqui essa questão da submissão e dessa relação dos papéis de homem e mulher. Tem muitas pessoas, como eu acabei de falar, por ter já uma habilidade econômica, uma capacidade no mercado de trabalho, uma educação profissional mais refinada, mais atualizada, ele meio que se garante de um suposto divórcio, e aqui eu não estou defendendo o divórcio, mas eu estou dizendo assim que é assim que as pessoas elas pensam. Então, quem tem mais conexões, quem tem mais network, como diz hoje em dia, essas pessoas do casal, né? Quem está mais... outro peso também é aquele casal cujo um dos membros teve que sair da sua cidade, do seu estado, até do seu próprio país, para morar no estado, no país ou na cidade daquele outro. Esse daí que fez isso, ele já está em desvantagem também. Por quê? Porque ele deixa sua cultura, ele deixa sua família para morar junto àquele. Então aquele que sai para longe, ele fica um pouco mais fragilizado. E aqui, irmãos, no versículo 1, ele diz assim, semelhantemente. Por que ele está dizendo semelhantemente? Porque ele está falando aquilo que eu acabei de falar, irmãos. A submissão na esfera civil, como vocês viram aqui do governo, a submissão na esfera da relação de trabalho, e ele está falando aqui semelhantemente, ou seja, do mesmo modo, igualmente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. As feministas de plantão começam já a se arrepiar com isso daqui. Quando a gente vai entrar em uma dessas searas mais densas aqui, principalmente pelos movimentos identitários, sobretudo o movimento feminista, que apresenta realmente situações e críticas que muitos de nós cristãos concordamos, aí nós vamos ter que falar a verdade, né? Quem de nós aqui, por exemplo, é a favor da violência contra as mulheres? Quem aqui, por exemplo, é a favor da violência doméstica? Irmãos, quem aqui não reconhece a mulher como um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus? Todo cristão vai concordar com isso. Então, todo cristão vai concordar com isso. Nenhum cristão vai suportar e aceitar violência, seja verbal, seja física, moral, qualquer que seja, a uma mulher ou qualquer outra pessoa na face da terra. Então, nenhum cristão ele pode admitir violência contra a mulher. Então, a grande pergunta é: qual é a forma que nós lidamos com a violência e com o machismo? É abraçando as pautas feministas? Não. É abraçando a Bíblia. Porque a Bíblia ela é tanto contra o machismo quanto ela é contra o feminismo. Sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes a maneira de lutar contra as maldades do mundo, e essas maldades que eu falo agora é no contexto dos homens oprimindo as mulheres, perpetram contra as mulheres, a forma de lidar com esse erro, digamos assim, a questão é se você está lidando com essas pautas de maneira bíblica ou não. É dessa forma que nós temos que ser orientados, e eu vejo que muitos cristãos escorregam aí. Todas as questões polêmicas, e essa que eu estou tratando específico como feminismo, eu não preciso saber quais as ideologias que está defendendo a causa das mulheres para eu me identificar com elas. Eu preciso saber o que é que a Bíblia diz em relação a isso. Eu preciso da Bíblia apenas, irmão. E não de ideologia. Não é saber quais os movimentos estão defendendo as coisas que nós acreditamos ser valiosas. Não, não. Não basta simplesmente defender as coisas que são valiosas. Temos que defender as coisas valiosas de forma bíblica e de maneira como a Bíblia ela nos ensina. Debaixo das Escrituras, para que a gente não possa defender
Valores supremos destruindo outros valores supremos. E eu quero já dizer de antemão, tanto o machismo quanto o feminismo, eles são antibíblicos. Não falo do feminismo como ele surgiu. Direito da mulher votar, essas coisas não. Falo o que ele se tornou hoje, né? E como é que a Bíblia nos ajuda a viver isso? Esse texto aqui, ele divide-se em duas partes, né? Orientações dadas às esposas e orientações para os esposos. Já vou dizer que hoje a gente vai olhar em relação às esposas. Semana que vem a gente olha para os esposos aqui. E vamos ver aqui, por exemplo, irmãos, o que é que a palavra de Deus ela vai dizer de homem e mulher. A primeira coisa que eu quero esclarecer antes do estudo aqui é que homem e mulher eles são iguais diante de Deus. Essencialmente iguais. O homem ele não tem mais valor do que a mulher diante de Deus. O que é que eles são diferentes? Funcionalmente diferentes. Essencialmente iguais em poder, glória e salvação, mas com funções distintas, diferentes, complementares no que diz respeito ao relacionamento. Deus delegou funções distintas para o homem e para a mulher. E a palavra de Deus ela normativa os princípios que devem reger o relacionamento conjugal. E Pedro dá diretrizes claras às mulheres cristãs. A submissão, quando ele diz assim, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas, submissa aos vossos maridos, aqui é um mandamento, irmãos, não tem para onde correr. E submissão, interessante é que tem muitas pessoas que pensam que Pedro está mandando a mulher ser submissa aos homens da terra. Não, Pedro está mandando a mulher ser submissa ao seu esposo, gente. Ele não está dizendo assim, mulheres, ser submissa aos homens, aos machos da terra, aos homens da igreja. Não é isso, gente. Sede submisso ao seu esposo. Elas devem obedecer à palavra de Deus em primeiro lugar. Elas devem ser submissas a Deus em primeiro lugar. É por causa de Deus que as mulheres se sujeitam aos seus maridos. E essa sujeição, ela não tira a dignidade da mulher, irmãos. Tem muitas pessoas que acham que se a mulher se sujeita ao marido, então ela vai perder a dignidade dela. Porque não te tira a dignidade. Porque a Bíblia manda a gente ser sujeito a Cristo. E tu se torna indigno porque tu se sujeita a Cristo? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Você não se torna um ser humano menor quando você dobra seu joelho diante de Jesus. Você não se torna uma pessoa mais indigna porque se sujeita ao governo. Você se torna indigno porque você se sujeita ao governo, às leis do país. Você se torna indigno porque você se sujeita ao seu gerente, ao seu patrão no trabalho. Mas o que muitas vezes hoje os movimentos fizeram é fazer acreditar que as mulheres não devem submissão ao marido enquanto elas são submissas ao governo e ao patrão fora de casa. Entendeu, queridos? Você não se torna indigna, irmã, quando se sujeita a uma autoridade. Nós vivemos em tempos difíceis e modernos. Vivemos a crise de autoridade. Tem pessoas que têm pavor de lidar com a autoridade. Aí, irmã, você pode dizer assim, meu Deus, mas meu marido não é crente, como é que eu vou me submeter a ele? Querida irmã, você acha que só nos tempos que Pedro escreveu essa epístola é que as irmãs, nessa época que Pedro escreveu, as irmãs não tinham maridos descrentes? Ou você acha que isso é só um privilégio seu? Você acha que nessa época que Pedro escreveu, as irmãzinhas aqui, todos os maridos dela eram crentes? Não, irmão. Tinha um bocado de irmãzinha aqui que os maridos eram descrentes, adoradores de deuses estranhos, que servia a Roma. Esse problema, irmã, não é só seu. Achar que, meu marido não se converteu, ele não é cristão. Então, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um homem bom, mas será que eu vou ser submissa a ele? Não, acho que eu não vou ser não, porque Paulo diz que os homens devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Logo, ele não é cristão, ele não ama a Cristo, então não tem como ele se entregar à esposa, porque ele não conhece nem Cristo nem a igreja. Como é que ele vai se entregar? Logo eu estou livre para sujeitar o meu marido. Seu marido, não, irmãos, não é isso.
Pedro está lidando aqui com mulheres que se converteram, mas que os seus maridos não são convertidos. Aliás, os seus maridos são idólatras. Seus maridos prestam culto a outros deuses. Elas estão ligadas, eles, os maridos dessas cristãs aqui, estão ligados ao Império Romano. Muitas delas, dessas irmãs aqui, por situações de que o marido se sente envergonhado delas, de dizer que estão casadas com elas, porque elas se tornaram cristãs. E quem era cristã, senão aqueles que eram rebeldes contra o Império Romano, segundo eles? Então muitos maridos tinham até vergonha das suas próprias esposas por elas serem cristãs. E elas, irmãs aqui, enfrentavam essa tensão. E muito semelhante a irmãs que têm maridos incrédulos e que não creem em Cristo Jesus. Maridos muitas vezes que são bons, verticalmente falando, horizontalmente falando, quer dizer, mas que ainda não conhecem o Evangelho. Muitas irmãs lutam para que um dia os seus maridos conheçam o Evangelho. E muitas irmãs que não têm maridos crentes podem entender melhor essa passagem aqui. Mas o que Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos, olha, se seu marido é ímpio, você não deve deixar ele, porque ele é ímpio. E também por ele ser ímpio, você não pode dizer assim, eu não se sujeito a ele, não. E aqui eu quero deixar bem claro que Pedro não está falando de pessoas que são solteiras e cristãs e que se relacionaram com uma pessoa que não é crente. Isso está errado na Bíblia, viu? Isso é relacionamento misto. Você, cristão, se é solteiro, você não tem autorização da palavra de Deus para se relacionar com alguém que não seja cristão. Pedro está falando aqui de pessoas que eram ímpias, mas já eram casadas e que depois de casadas encontraram Cristo. Aí Pedro diz, olha, não é para abandonar não. Vocês já estão casados, vocês fizeram uma aliança quando vocês eram pagãos. E além de não abandonar, você deve submissão a ele. Só que, mas é difícil essa submissão ao meu marido. Era também difícil submissão a Nero. E ele pede que a gente seja submissa às autoridades, debaixo do governo de Nero, que era um doido. Então, irmãos, entenda que isso não é algo cultural, essa questão de a mulher ser submissa ao marido não é algo inventado pela cultura. É algo da forma que o próprio Deus criou o mundo. Lá desde Gênesis. O homem foi feito primeiro, sendo deixado um tempo sozinho. E depois, então, a mulher foi criada para a sua companhia e para os dois andarem juntos pelo mundo fazendo o bem. Mas talvez a pergunta no coração de muitas irmãs é a seguinte. Até que ponto eu vou ser sujeito ao meu marido? Até que ponto você não precisa violar a palavra de Deus? Esse é o ponto. Você não precisa, irmã, ser sujeita ao seu marido se seu marido lhe agride. Se seu marido lhe agredir, minha irmã, e você quiser para a delegacia e me chamar, eu vou com você para a delegacia. Entendeu? Porque não é essa submissão assim, eu sou cristã e eu vou levar a cacete do meu marido porque a Bíblia manda eu ser sujeito. Não é esse tipo de submissão incondicional. Se estiver sendo agredido, irmã, estiver com medo, pode me chamar, eu vou com você. E se for irmão daqui, a gente tira da igreja. Simples. Entendeu? Então essa submissão, ela é do mesmo jeito que eu falei do governo. Não é incondicional, em absoluta. Se o governo amanhã inserir uma lei que vai contra a palavra de Deus, a gente vai desobedecer ao governo, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a dinâmica é a mesma que nós estávamos trabalhando semana passada. Então, o que Pedro está dizendo é, submeta-se ao seu marido, descrente. Aí, em segundo lugar, ele vai dizer que a submissão da esposa ao marido é uma oportunidade para que ele ainda, que não obedece à palavra, seja ganho para Cristo. Ele diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. O que Pedro está ensinando aqui não é submissão servil, própria de alguém sem caráter, mas é um despojamento voluntário do próprio eu. A palavra submissão aqui significa, vem do termo militar, sob uma hierarquia, irmãos. E Deus estabeleceu vários níveis de autoridade dentro da criação. A ideia de submissão não é de inferioridade, a ideia de submissão não é de competitividade ou rivalidade, mas a ideia de submissão é de parceria. Cristo
Sendo Deus na eternidade, a Bíblia diz que ele se submeteu ao Pai. E ele deixou de ser Deus por conta disso? Não. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora, idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao homem física, emocional e espiritualmente. E o homem e mulher foram criados imagem e semelhança de Deus. E eles são um em Cristo Jesus. Então a submissão da esposa ao seu marido é como a submissão ao Senhor Jesus. Uma vez que a esposa é submissa a Cristo, ela também se submete ao seu marido. Lembrando, essa submissão não é incondicional e essa submissão da autoridade do marido foi delegada pelo próprio Deus. E aí o que é interessante é que quando Paulo fala aos Coríntios no capítulo 1, não precisa abrir versículo 11 e 13, ele diz: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Ele está falando aqui de níveis. O filho, nós sabemos, ele tem a mesma substância do pai. Em nenhum lugar das Escrituras a Bíblia fala que Jesus Cristo é inferior ao pai, a não ser quando ele encarnou, é claro, né? Ele foi feito menor do que os anjos. Mas na economia da redenção, Cristo submeteu-se ao pai sem jamais deixar de ser inferior a Deus. E do mesmo modo, o marido é o cabeça da mulher e nem só por isso a mulher é inferior ao marido. E submissão, irmãos, não é subserviência. É isso que as pessoas às vezes não entendem. A submissão da esposa ao seu marido, ela não é uma submissão cega. Ela tem limites. A esposa não está obrigada incondicionalmente. Muitos estão confundindo submissão com subserviência. Há aqueles, inclusive, que pegam esse texto de submissão e defendem que a esposa deve obedecer a ele incondicionalmente. Não importa o absurdo que ele está dizendo. E não é isso que a Bíblia está ensinando, irmãos. Não é isso que a Bíblia está ensinando. E aí Pedro vai falar do versículo 2, quando ele diz assim, considerando. Aí ele diz assim, no final do versículo 1, que ele diz assim, que pelo procedimento ela ganhe o seu marido com um bom comportamento, sem a palavra. Quando ele diz sem a palavra aqui, não é simplesmente sem pregar o evangelho, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir a palavra de Cristo, tá? Mas é que não entre em discussões de maneira aleatória, não seja uma mulher rinchosa, mas sim uma mulher que, pelo seu testemunho, ela possa convencer o seu marido de que há uma coisa diferente. Imagine as mulheres do primeiro século e os maridos dizem, meu Deus, ela entrou nessa seita chamada cristã. Deixou de adorar os deuses, deixou de adorar César, e ele espera que essa mulher venha pior. E ao passar do tempo, essa mulher melhora. Essa mulher fica mais mansa, fica mais dócil, fica mais compreensível, reclama menos. E o próprio marido incrédulo começa a ver uma diferença para melhor na vida dessa mulher. E aí Pedro diz que pelo bom comportamento, o marido seja ganho para Cristo. E ele que esperava ela piorar, essa mulher de repente muda para melhor e aquilo ali causa impacto no coração do marido. E aí o Pedro vai falar no versículo 3, aí ele diz assim no versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. A de vocês diz casta? Alguém diz diferente? Oi? Honesto? Que é isso que se espera de uma pessoa que crê contra Cristo, honestidade. E aí, Pedro agora vai falar da beleza interna da mulher cristã. O enfeite delas quem? As mulheres cristãs. Não seja o exterior, no frisado dos cabelos. As irmãs vão olhar assim, meu Deus, eu vim com os cabelos frisados hoje para a igreja. No frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura das vestes. Pedro chama a atenção aqui, irmãos, das mulheres cristãs, para não imitarem esse modelo. E aqui eu quero abrir aspas, para nós entendermos bem esse texto. Pedro não está incentivando aqui as irmãs serem relaxadas
Pedro não está incentivando aqui que as cristãs sejam relapsas em relação à sua apresentação pessoal. Não é isso, meus irmãos, que Pedro está ensinando. Deve haver um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa da beleza exterior. Por exemplo, quando você vai olhar a mulher de Provérbios 31, ela tinha um bom gosto para se vestir, ela cuidava bem do seu corpo, mas entendia que a beleza interior, ela deve sobrepujar a beleza física. Porque a beleza física ela vai passar, irmãos. Mas a beleza interior, ela dura para sempre. Por isso que eu digo sempre, e isso é para homens e mulheres, mas agora é para vocês, mulheres. Cuide do seu caráter. Porque não tem cirurgia plástica do mundo que embeleze uma alma horrorosa. Não tem cirurgia plástica do mundo que embeleze uma alma horrorosa. E por que é que Pedro diz, olha, vocês, mulheres, o enfeite de vocês não seja exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias nas vestes. Por quê? Porque, irmãos, isso é uma tentação para as mulheres cristãs. Ela olha aí fora, tem aquelas mulheres malombadas, aquelas mulheres com botox, aquelas mulheres com silicones. Então elas olham assim e dizem, meu Deus, eu estou ficando para trás. E aí como é que eu vou competir com essas mulheres com o seu marido? Pedro diz, irmã, você vai brilhar, mas você não vai brilhar segundo as mulheres do mundo, não. Porque as mulheres do mundo, elas brilham para fora e externamente. O seu brilho vai ser outro, é interior. É na mansidão, é na delicadeza, é na meiguice, é na humildade. É assim que você vai brilhar, minha irmã. Não é nos padrões do mundo. Não é colocando silicones gigantescos, não é colocando botox. Eu não estou dizendo que eu sou contra padrão estético, não, irmãos. Eu estou dizendo que a maneira que o mundo brilha e chama a atenção é nesses termos. E Pedro diz, não, irmãos, vocês vão brilhar em outros termos. E eu sei que é uma tentação para as mulheres cristãs. As mulheres cristãs, elas precisam adornar sua alma mais que o seu corpo. Pois os enfeites do corpo são destruídos pela traça e deteriora com o uso. Mas a graça de Deus, quanto mais usada, quanto mais comunhão com Cristo, mais resplandecente se torna a irmã. Porque, irmã, você vai brilhar quando você se torna cada vez mais parecido com Jesus, irmã. É se parecendo com Jesus que seu marido vai se encantar por você, mesmo no dia que sua beleza foi embora. Porque ele vai se apaixonar por você internamente. Eu não estou dizendo, irmãs, que você deve largar a academia, que você não deve se cuidar. Não é isso. O problema, irmãs, é que muitas de vocês, e eu falo vocês no contexto geral, só se preocupa com o externo. E a piedade não se preocupa. E começa a querer competir com as mulheres lá de fora. Enquanto a Bíblia diz, é a sua alma que tem que estar, a sua piedade, o seu interior. E Pedro orienta as cristãs sobre o perigo dos excessos. A ênfase não está na proibição, porque ao ler esse texto, alguém superficial vai achar que Pedro está proibindo. E a ênfase não está na proibição, mas do senso adequado de valores. Quando Paulo diz o seu enfeite, a palavra grega que ele usa aqui é cosmos, traduzida por adornos. E cosmos significa literalmente cosmos. Cosmo aqui que nós usamos, o cosmo, o planeta. E a palavra cosmos, de onde vem a palavra, sabe o quê? Cosmético. A palavra cosmético veio da palavra cosmos do grego. E ela tem essa origem naquilo que é o universo ordenado. Cosmético vem daquilo que é ordenado, daquilo que esteticamente é correto. Em oposição ao caos, que é tudo desfigurado. Pedro está orientando as mulheres cristãs a não colocarem toda a sua atenção nos adereços exteriores, mas cultivarem a beleza interior. Pedro oferece 3 exemplos aqui de adornos externos. Ele fala no versículo 3 de cabelos, ele fala de joias e de ouro.
O apóstolo Pedro aqui estabelece o contraste entre o exterior e o interior. Enquanto penteado, joias e ouro, roupas caras, existe para ser exibidos, e são coisas que se veem, a piedade, o coração, não pode ser visto logo de cara. Mas o Evangelho nos chama para isso. E aí quando ele diz assim, olha, o enfeite, o frisado dos cabelos. Por que Pedro está falando isso? Porque naquela época as mulheres usavam penteados extravagantes para chamarem a atenção. As mais ricas da época introduziam suas tranças joias e ouros, caros, pedras preciosas, numa evidente maneira de ostentação. E isso atraía os olhares dos admiradores. As mulheres romanas, que estão nesse contexto aqui que Pedro escreve, elas gostavam de seguir a última moda e competia para ver quem tinha as roupas e penteado mais sofisticados. E Pedro está dizendo, irmãs, não entre nessa competição. É claro que Pedro, irmã, não está mandando você ser relaxada. Questão de ênfase aqui. A outra coisa que ele fala de adereços de ouro, né? E adereços de ouro significa, na realidade, tudo aquilo que você pendura em seu corpo, colares, brincos e braceletes. E o problema destacado por Pedro não é o uso disso, mas o abuso disso. Não é você usar, é você parecer o carro alegórico da mangueira. Pedro está proibindo, irmãos. É o excesso, não é a modéstia. E aí ele fala do aparato, quando ele diz, na compostura das vestes, no final dos versos 3. As mulheres da nobreza costumavam investir quantias enormes de dinheiro e um vestido caríssimo para ostentarem riqueza e luxo e glamour na passarela da moda da época. E Pedro coloca, trazendo uma inversão de valores, e orienta as mulheres cristãs a serem moderadas, modestas e decentes quanto ao vestuário. E aí, se aqui ele falou da beleza externa, eu falei beleza interna, mas na realidade o versos 3 vai falar da beleza externa, agora dos versos 4 ao 6 ele vai falar da beleza interna. Versos 3, beleza externa. Versos 4 a 6, beleza interna. E aí ele diz assim, olha, mas, ele vai fazer um contraste, aqui é uma conjunção adversativa. Mas, o homem coberto, sabe vocês dizem o homem coberto? O homem interior. E o homem aqui, irmãos, é o ser humano. Mas o homem interior, a minha diz o homem coberto no coração, no incorruptável de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quer brilhar, irmã? É dessa maneira que o evangelho está chamando para brilhar. É internamente, minha irmã. Não é você competindo com as mulheres frutas que tem aí. Melancia e seja lá o que for, minha irmã. Não entre nessa. É você se enfeitar dessas belezas e brilhar aqui. Espírito manso. Quem foi que disse assim? Eu sou manso e humilde de coração. Foi Jesus. Então, quando a Bíblia te exorta, irmã, para tu ser humilde, modéstia, mansa, ele está dizendo assim, se pareça com Jesus, minha irmã. É assim que você vai brilhar para o mundo. E é assim que você vai chamar a atenção. A mulher cristã, irmã, deve cuidar mais do coração do que da aparência. Às vezes as mulheres olham 100 vezes no dia no espelho e não olham uma vez sequer na palavra de Deus, na Bíblia. A mulher cristã deve estar interessada em agradar a Deus mais do que aos homens.
Porém, ao agradar a Deus, ela torna-se uma bênção para o seu marido. Porque uma mulher de Deus, ela é uma bênção para a sua casa. E o marido pode ser um incrédulo, mas ele diz assim, eu dou graças a Deus por essa minha esposa. Um espírito manso, um espírito tranquilo, é melhor do que vestes caras, minha irmã. Saiba disso. Um espírito manso e tranquilo, irmã, é melhor que joias de prateado rebuscados. O que não se vê, irmã peregrina, o que não se vê tem mais valor do que se vê. Uma mulher equilibrada emocionalmente, que faz bem ao seu marido todos os dias, é mais feliz e faz seu marido mais feliz que uma mulher ranzinza empetecada de ouro. Ela pode parecer... Como é o nome daquela mulher que tinha uns cachos de uva que dançava? Como é? Como? Carmen Miranda. Ela pode chegar assim como Carmen Miranda, mas eu digo uma coisa a você, irmã. Uma mulher equilibrada emocionalmente faz mais bem ao seu marido, faz ele feliz, mais do que uma mulher rinchosa, ranzinza, que está toda enfeitada, toda siliconada, mas a alma está uma derrota. Provérbios diz que é melhor morar no deserto do que viver com mulher rinchosa. A mulher rinchosa, irmãos, a palavra de Deus ela é forte, ela diz, é como um câncer nos ossos. Os adereços exteriores jamais podem segurar um casamento, irmão. Adereços exteriores não segura casamento de forma nenhuma, minha irmã. Entenda, coisas não fazem o cônjuge feliz. Não é coisas, irmão. A beleza interior da mulher tem muito mais valor do que todas as joias vestidas e todas maquiagens, ou melhor dizendo, maquilagem que ela possa ter. Versículos 5 e 6. Porque assim como, com esse espírito manso, humilde, precioso diante de Deus, assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido. E ele vai pegar um exemplo do Antigo Testamento. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. As santas mulheres do passado, irmãos, embora não fossem pessoas perfeitas, porque elas eram imperfeitas, elas deixaram um importante legado, um exemplo digno de ser imitado. Em vez de copiar o modelo de beleza do mundo, a mulher cristã devia ataviar-se, se vestir como as santas mulheres do passado, com piedade. E quais eram as marcas das santas do passado, das peregrinas do passado? Primeiro, o versículo 5 vai dizer que elas esperavam em Deus. Segundo, é que elas eram submissas aos seus próprios maridos. A esposa que compreendeu o seu papel de submissão, de acordo com as normas das Escrituras, ela encontra realização completa no marido. E terceiro, é que essas mulheres do passado, elas faziam e praticavam o bem. O versículo 6 diz assim: sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum homem. Queridas irmãs, eu quero dizer que do mesmo jeito que a Bíblia exige de vocês, ela exige dos homens. Eu não sou machista, irmãs. Sábado que vem o chicote vai estralar para os homens. Vai estralar. Só que os homens, se você achar que a vida dos homens em relação ao casamento ela é mais fácil, não é. Porque a Bíblia diz que para os homens, eles devem morrer pelas suas próprias esposas e se sacrificar com ela. A dificuldade hoje que as mulheres têm de tratar de submissão é porque na maioria
dos esposos são uns caras escroto, desculpa a expressão, ridículos, e que não são homens de verdade. Me diga qual é a dificuldade que a mulher tem de se submeter a um homem que é servo, que serve a ela, que se sacrifica por ela, que se dá por ela, um homem que não é só provedor de botar comida, porque comida o cara bota só para o cachorro também. Mas quando a Bíblia diz como deve ser provedor, é provedor emocionalmente, espiritualmente, porque os homens eles devem ser o responsável por prover cabedal intelectual para suas mulheres biblicamente. Eles devem ser aqueles que discipulam suas esposas. Eles devem ser os pastores de sua casa e eles é que devem, na realidade, discipular suas esposas com a palavra. Qual é a mulher que tem dificuldade de se submeter a um homem que se dá por ela, que cuida dela, que oferece segurança para ela, que protege ela? A mulher não tem dificuldade nenhuma quando o homem trabalha nesses termos. E esses termos que a Bíblia exige do homem. Mas muitas das vezes a dificuldade da mulher é porque justamente os homens, eles não são homens. Pelo menos de acordo com a palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa aqui a você, mulher. Submeta-se ao seu marido não por causa dele, mas por causa de Jesus. Não para a sua glória, mas para a glória de Jesus. Faça isso e se adorne, irmã, de belezas interiores. Mais uma vez eu digo, não estou pedindo para você ser relapso na sua beleza, não estou pedindo para você não cuidar do seu corpo, mas o que a palavra está pedindo é que você não seja uma mulher supérflua, que entra na competição com as mulheres do mundo. Não entre nessa, irmã. Não entre nessa. Não fique disputando com as mulheres do mundo, porque o que as mulheres do mundo têm para oferecer é só abrir o Instagram e Facebook. O que é que aparece lá? Elas não têm mais cara, ela tem glúteo. Era melhor tirar o glúteo e botar na cara, porque é só isso que elas têm para oferecer, irmãos. Se valida pela bunda, irmãos. Eu sei que a Rosemary não gosta que eu use esse termo, mas ela liga, irmã, não fale isso não, pelo amor de Deus. Rosemary é que puxa minha orelha quando eu falo isso. Mas, irmãs, vagalume é que brilha pela traseira. Você vai brilhar é pelo coração, meu irmão. Você vai brilhar é pela piedade. Que é isso que o Evangelho pede. Não seja oca por dentro, irmã. Feita as mulheres do mundo. Seja uma pessoa que tenha Cristo dentro de você. E ao mesmo tempo, seja uma pessoa que encante a todos, principalmente ao seu marido, pelo seu caráter. Porque se você se validar e querer segurar casamento por beleza ou coisas exteriores, isso não vai segurar e você vai ficar frustrada. Porque, como eu falei, a lei da gravidade tira tudo para baixo, puxa tudo para baixo. Todos, né? Mas encante seus filhos, encante seu esposo pelo caráter cristão. Pela vida cristã, mostrando um espírito manso, mostrando um espírito humilde, mostrando elegância e delicadeza e fineza. Porque isso glorifica a Deus. Seja parecido com Jesus, irmãs. Ele é o seu padrão. E não o padrão estético que nós vemos aí fora. Deus abençoe a vida de vocês todos. A palavra está com o nosso irmão Jefferson.